Em Dandadan, diversos aliens e espíritos são baseados em lendas urbanas da vida real. Alguns fazem referências a figuras históricas, outros a filmes ou seriados. Nesse vídeo iremos descobrir de onde os personagens de Dandadan foram baseados. Eu sou Marcelo e seja bem-vindo ao canal. A acrobata sedosa é um yokai que utiliza o seu próprio cabelo como uma arma. Ela utiliza o seu cabelo para se locomover, prender e também atacar os seus oponentes, com seus movimentos semelhantes ao de uma bailarina. Uma das principais lendas urbanas que a acrobata sedosa foi inspirada é sobre a Kusara, também conhecida como Sarasara. Essa entidade é conhecida por se assemelhar a uma mulher alta de pele pálida, vestida com um vestido vermelho, um chapéu e com um cabelo extremamente sedoso. Essa entidade possui uma presença assombrosa. Segundo a sua lenda, ela é geralmente vista em cidades bastante movimentadas, fazendo coisas perigosas, como por exemplo dançar no topo de um prédio. Ela sempre procura interagir com suas vítimas de alguma forma. As pessoas que conseguem presenciar a sua dança elegante costumam ser amaldiçoadas depois do seu desaparecimento repentino. Os espectadores, depois de verem a sua dança, sofrem acidentes, contraem doenças ou até mesmo uma morte prematura. A lenda no final passa a mensagem que você não deve interagir com a Sarasara para que você não seja amaldiçoado. A acrobata sedosa também pode possuir uma referência ao folclore mexicano, do fantasma vingativo de La Llorona, a Chorona. A referência a essa outra lenda acontece depois da acrobata sedosa ter engolido a Momo e logo em seguida se perguntar, chorando, onde está a sua filha. E antes de continuarmos, um recado rápido. No BRTV você pode assistir filmes, séries e animes e também programas de TVs, possuindo mais de 500 canais para tu explorar. Sem falar que tu pode fazer um espelhamento com Chromecast e com DNA do celular para a TV da sua sala. O BRTV recomenda os seus conteúdos de acordo com seus gostos pessoais, como por exemplo, eu gosto de Dandadan, e um anime com humor semelhante pode ser Mob Psycho, e assim por diante. O BRTV atualmente possui mais de 200 mil filmes e séries para você consumir, e também está disponível para PC e iOS. E se você se interessou, eu vou colocar o link do BRTV na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada aí. Durante o ataque dos aliens na escola no capítulo 20, conseguimos ver o que seria o monstro do Lago Ness. Ele é visto pela Momo vagando pelo corredor da escola. Ele foi trazido pelos aliens com o propósito de lidar com o Karun e a sua gangue, e enfim conquistar a sua banana. Esse monstro é muito perigoso. Ele consegue lançar um jato de água de alta compressão, que consegue destruir tudo que está na sua frente. Por não ter nenhuma racionalidade, ele simplesmente ataca tudo que vê. Voltando para a lenda do monstro do Lago Ness, os seus primeiros avistamentos e registros se iniciam desde 500 anos depois de Cristo. Mas o momento em que essa lenda se popularizou foi no ano de 1933 na Escócia. Esse foi o primeiro registro visual do Ness. A partir daí, o monstro do Lago Ness se popularizou de uma forma absurda. Jornais, filmes, documentários e podcasts, todos teorizando o que poderia ser aquela criatura que desde o ano 500 vem sendo relatada. Em Dandadan, o Ness possui a aparência de um plesiosauro, um dinossauro pré-histórico. E quando colocamos esses dois monstros lado a lado, conseguimos ver muitas semelhanças, como por exemplo seu pescoço comprido e a parte do seu corpo levemente saindo da água. Quando era mais novo, Undi tinha um irmão caçula chamado Futa. A vida desses irmãos não foi nada fácil. Após a morte do pai, a mãe foi deixada para cuidar dos dois filhos, e com isso eles tiveram muitas dificuldades financeiras. Certo dia, a mãe de Futa se sentiu um pouco mal com ele. Tudo que ele tinha eram roupas que já não serviam mais no seu irmão mais velho, o Undi. Então, a mãe deles decidiu dar um guarda-chuva e um par de botas para ele, o que deixou ele muito feliz. Um certo dia de tempestade, o vento forte fez com que o seu guarda-chuva caísse no rio. Ele tentou recuperar o guarda-chuva sozinho e morreu ali mesmo. Desde então, seu espírito vagou por aquela região e se tornou um yokai. O yokai que um dia iria se fundir com o seu próprio irmão mais velho, dando a ele poderes yokais. E a principal lenda usada pelo Umbrella Boy é Kasa Obake, conhecido como um espírito ou um yokai do folclore japonês. Ele é considerado como um Tsukumogami, que são objetos que de alguma forma adquiriram um espírito. No Japão, se você descarta ou deixa de lado um objeto por muito tempo, um espírito pode tomar conta daquele objeto, transformando ele em um yokai. A história conta que um guarda-chuva ficou sozinho por 100 anos, e então ele se tornou um yokai. Kasa Obake, do japonês para o português, Kasa Obake significa guarda-chuva fantasma. Em algumas lendas, Kasa Obake possui uma enorme língua e apenas uma perna. A obsessão por guarda-chuvas de Futa foi o que contribuiu para que ele se tornasse esse yokai. A forma yokai do Undi, depois de se fundir com o espírito do seu irmão, lhe deu a capacidade de lançar ondas de choque extremamente poderosas com seus guarda-chuvas. Quando possuído pelo yokai dos contos de fadas, o Undi conseguia
conseguia até mesmo voar, se propulsionando com as ondas de choque que ele gerava em uma velocidade absurda. E falando em velocidade, temos aqui a Vovó Turbo. E no mangá de Dandadan, ela é uma referência direta à lenda de Turbo Bachan, que significa Vovó Turbo. Ambas adoram correr em altas velocidades, mas a diferença é que a lenda da vida real não sai correndo por aí atrás de genitálias. A Turbo Bachan é um yokai moderno que surgiu a partir das rodovias do Japão, mais especificamente ao redor do Monte Hoku, na prefeitura de Hyogo. Durante as últimas décadas, houveram muitos relatos e avistamentos sobre esse yokai. Segundo a lenda, ela costuma correr em altas velocidades, como por exemplo a 120 km por hora, atrás de motoristas que estão acima da velocidade recomendada. Ao alcançar esses motoristas, ela costuma bater na janela do carro para causar um susto. Em outras histórias, ela até mesmo está relacionada a causas de acidentes gravíssimos. Hoje em dia, a lenda de Turbo Bachan é utilizada para conscientizar os motoristas a não desobedecerem às leis de trânsito. E o Okarun foi o sortudo que conseguiu topar com essa véia. Por tentar fugir da Vovó Turbo, o Okarun foi amaldiçoado e teve os seus órgãos reprodutores roubados. Mas ao perder as bolas, ele se tornou capaz de se transformar em yokai, que consegue correr a 100 km por hora. Se você tivesse a chance de ter poderes yokais, como os do Okarun, mas que tivesse que perder os seus órgãos reprodutores, você aceitaria? Me conta aí nos comentários, você trocaria a sua genitália por poderes yokais? Eu quero saber qual vai ser a sua resposta, fala aí. É uma proposta interessante. Durante o arco de introdução da Vovó Turbo, conseguimos ver um caranguejo gigante correndo atrás da Momo do Okarun. Esse caranguejo guardava a alma de todas as garotas que foram assassinadas no túnel da cidade de Shono. E a lenda desse caranguejo do nosso mundo é um pouco parecida com isso. O Reikigani é uma espécie de caranguejo nativa do Japão, e a sua característica mais chamativa é o padrão bizarro em sua concha, que se assemelha muito a um rosto de um humano. De acordo com o conto de Reiki, os caranguejos Reikigani são as reencarnações dos guerreiros Reiki, que faleceram durante a batalha de Dan-no-ura da guerra de Genji. Esse é um dos yokais mais assustadores de Dandadan. Não se sabe muito do passado de Reiko Kashima, exceto pelas informações de que ela já teve um amor em vida e que ela morreu em um ataque de bombardeio aéreo como uma vítima. Mesmo que por acidente, caso alguém chegue em seu território, as chances de sobrevivência dessa pessoa são extremamente baixas. Segundo a própria avó da Momo, ninguém pode derrotar Reiko Kashima. Com espelhos, ela consegue criar ataques de longas distâncias e também aprisionar as suas vítimas em seu espelho. E há duas lendas que inspiraram a existência de Reiko Kashima. A primeira é a Kushisake Onna, uma personagem de um folclore japonês, e em sua lenda ela é conhecida por ser uma mulher muito bonita, com cabelos negros e com uma boca cortada que vai de orelha a orelha. Ela anda com uma tesoura em mãos, e ao se encontrar com as suas vítimas, ela pergunta: "Watashi kirei? Você me acha bonita?" Caso a pessoa diga que ela é feia de doer, ela é cortada ao meio. E caso diga que sim, ela é bonita, a pessoa tem a sua boca cortada para ficarem iguais. O passado dessa lenda possui muitas versões, e uma dessas histórias conta que a Kushisake era a esposa de um samurai. Ao ficar solitária, porque o seu marido estava sempre longe de casa batalhando, ela começou a se relacionar com os homens de sua cidade. E quando o samurai soube disso, ele cortou a sua boca de orelha a orelha. Outra história conta que a sua boca foi mutilada durante um procedimento estético, ou por uma mulher que tinha ciúmes de sua beleza. Ao morrer e reencarnar como espírito, a sua boca cortada agora possuía dentes extremamente afiados. A segunda história é sobre a Teke Teke. A lenda é sobre o espírito de uma estudante que teve seu corpo partido ao meio por um trem, ao ficar presa nos trilhos. Depois de sua morte, o seu espírito vagou por áreas urbanas e estações de trem. Por ter o seu corpo partido da cintura para baixo, o seu espírito se arrasta com o apoio de suas próprias mãos e cotovelos. E devido ao seu corpo mutilado, o som que ela faz se parece com tec-tec quando ela se move. E toda vez que você ouvir um tec-tec em um lugar deserto, o melhor a se fazer é correr, pois ao alcançar suas vítimas, ela irá cortá-las ao meio com uma foice, novamente deixando as suas vítimas iguais a ela. Os Serpianos tiveram sua primeira aparição logo no primeiro episódio, onde queriam roubar os órgãos reprodutores da Momo e do Okarun, e tinham algumas intenções estranhas. Tudo que eles querem é poder pegar numa banana madura. Uma coisa bastante interessante sobre o design dos Serpianos é que eles são bastante parecidos com um alien humanoide chamado Dada, lá de Ultraman. Os seus corpos possuem listras padronizadas e uma face bastante semelhante. O Dada, assim como os Serpianos, também possui alguns poderes anormais, como o teletransporte, a possessão, voar e também mudar de tamanho. Embora não seja uma lenda urbana, eu acho interessante mencionar essa curiosidade, já que Ultraman é uma obra bastante influente no Japão. E finalmente chegamos no Count Saint-Germain. Ele teve a sua primeira aparição no capítulo 120 do mangá, assumindo a identidade de Sanjome, um conselheiro do clube
de pesquisa de história e cultura. A origem e o seu passado ainda é desconhecido, o seu mundo, a sua raça alien, pouco se sabe. O Conde Saint-Germain carrega diversos frascos em seu casaco, com poderes extraídos de yokais que ele encontrou anteriormente. Ao usar esses frascos, ele consegue utilizar as habilidades desses yokais. O Conde de Saint-Germain de Dandadan é baseado no Conde Saint-Germain, um europeu que tinha muitos interesses na ciência, na filosofia e também na alquimia. O seu verdadeiro nome é desconhecido, pois quando vivo ele adotou diversos pseudônimos e viajou por muitos países da Europa. Esse homem era bastante misterioso, a sua data de nascimento é incerta, o seu surgimento pode ter sido entre 1691 a 1712. Ele foi uma figura frequente nas cortes europeias, incluindo as da França, Inglaterra e Rússia, onde era conhecido por sua inteligência, carisma e habilidades artísticas. Esse homem durante a sua vida fazia diversas afirmações insanas, como por exemplo alegar que ele tinha mais de 500 anos. Logo ele foi apelidado de o homem que não morre e que sabe de todas as coisas. O Comte de Saint-Germain compôs diversas músicas. Ele também falava diversos idiomas, como francês, italiano, polonês e inglês. Ao que parece, o espanhol ou português era a sua língua materna. Ao falecer em 27 de setembro de 1784, muitos boatos sobre ele se espalharam, dizendo que mesmo após a sua morte, ele ainda pôde ser visto ao decorrer da história. Diversos documentários, vídeos e pesquisas foram feitas sobre esse homem, conhecido pela alquimia por se dizer capaz de transmutar metais e por alcançar a imortalidade. Você acredita em algumas dessas lendas desse vídeo? Você acha que o Conde de Saint-Germain alcançou a imortalidade? E se você gostou desse tipo de vídeo e quer mais vídeos de Dandadan, se inscreva e ative o sininho, pois isso vai me motivar a fazer mais vídeos como esse pra tu, cara. Bom, eu vou estar deixando aqui todas as 5 formas espirituais de Dandadan. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Clica aí!